Fala galera, meu nome é Marcos Portuga e eu tô aqui na minha primeira vez nessa volta ao Heróico Português. E a gente não podia trazer um outro assunto que não esse. Hoje é dia de Vasco, é a nossa estreia no Brasileirão. E o assunto é o Vasco de 2019 do Vanderlei Luxemburgo, o Vasco de 2020 do Ramon. Uma imaginação com relação ao Vasco de 2020. O que mudou, o que é aplicado taticamente, o que o Ramon deseja e a comparação com o time do ano passado. Então, galera, solta a vinheta. Fala pessoal, como eu estava falando com vocês, a gente vai trazer uma análise, uma comparação, o que foi alterado, o que mudou, o que a gente tem de bom nesse time, se realmente a gente pode esperar algo bom desse time comparado ao time do ano passado. Digo de antemão que é um campeonato atípico, com toda a situação da pandemia, a paralisação. É um campeonato totalmente atípico comparado com os dos anos anteriores. Não temos as torcidas, não temos torcedores, estádio cheio, aquela injeção de ânimo. Então a gente pode prever muita coisa, mas se realmente vai se concretizar ou não, a gente não tem, porque a gente nunca passou por isso. Mas vamos lá. O Vasco do Vanderlei Luxemburgo, ele jogava basicamente com Fernando Miguel, que não muda, é o mesmo goleiro, Pikachu, Oswaldo Henriques, Castan. Ele jogava com o Danilo Barcelos e com o Henrique, os dois eles alternavam. Uma curiosidade é que ambos fizeram 21 jogos na temporada passada, então tá equilibrado ali. Aí, no meio de campo ele jogava com Richard, Raul, Marcos Júnior, Guarim na frente deles, Rossi e Marrone. Ou ele tirava o Marcos Júnior e colocava o Ribamar no ataque. Era a alteração que ele fazia. Ele jogava num 4-1-2-1-2 ou um 4-1-3-2. Era um jogo de reação, era um jogo reativo. Jogos que a gente dominava, acabava tendo até menos posse de bola. Teve jogos em que a gente foi dominante, como o Cruzeiro, e a gente acabou o jogo com posse de bola inferior, contra Goiás, contra CSA. Jogos que a gente ganhou com uma larga vantagem, mesmo assim a gente, porque eu digo uma larga vantagem, 2-0, a gente mesmo assim tinha posse de bola inferior. A gente trocava em média 300 passes por jogo, então era um jogo realmente altamente reativo. Ele tinha algumas alternativas para mudar o esquema tático de jogo, como eu falei, ele usou bastante o Henrique, era uma opção que ele utilizava bastante, o Ribamar, o Bastos, o Bruno César, o Andrei e o Felipe Ferreira. Eram jogadores que ele mais gostava de utilizar, né? Eram os jogadores mais utilizados, principalmente o Bruno César e o Ribamar. Ele sempre alternava ali com o Ribamar, o esquema de jogo com o Ribamar ou com o Marcos Júnior. O Marcos Júnior ia para o meio, ele adiantava o Marrone e o Rossi com uma linha de dois na frente. E era um jogo assim, o Vasco jogava por uma bola, jogava de forma reativa no contra-ataque. Ele achava aquele contra-ataque, conseguia marcar o gol e aí fechava a casinha, como diz o professor. Era um jogo extremamente reativo, algo totalmente diferente desse ano. O diferencial, cara, o grande diferencial desse time era o Guarim, que não jogará mais pelo Vasco. É uma perda que a gente sente bastante de qualidade, mas ele também não jogou tantos jogos assim pelo Vasco. Então, assim, era um jogador extremamente importante para o Luxemburgo na segunda metade, jogou muito, mas é aquilo, era o jogador fundamental da reta final, ali que a gente não terá esse ano. Depois no final eu vou opinar quem eu acho melhor. O time desse ano, basicamente, que o Ramon vem aplicando, é o Fernando Miguel, o Pikachu, o Ricardo, como zagueiro pela direita, o Castan, o Henrique, e aí ele vem com dois volantes, o Andrei e o Felipe Bastos, um jogador na frente desses volantes, que é o Benítez, e uma linha de três na frente, com Thales, Vinícius e Cano. Esse time ele vai mudar com o decorrer da competição. Chegou o Neto Borges, chegou o Carlinhos, o Parede. Acredito que o Carlinhos ganhe a titularidade o quanto antes. O Parede vai brigar ali com o Vinícius e com o Thales pela titularidade, vai ser uma briga boa de se assistir. E o Neto Borges vai disputar a posição com o Henrique.
um fator importante que eu quero destacar, apesar do Neto Borges ser um jogador que é melhor na parte ofensiva, é um jogador que chega na terceira, quarta linha do campo, rápido, habilidoso, ele faz bem a linha de três, por ele ser alto, forte, troncudo, ele faz bem a linha de três no esquema que o Ramon gosta, que ele está utilizando o Henrique nesse momento. Então acredito que vai ser uma disputa boa ali. O Neto ele é um jogador mais ofensivo, mas mesmo assim ele é bom nessas interceptações, nos desarmes. O problema dele é mais leitura de jogo, sabe? Ele se posiciona bem ali, ele consegue desarmar se ele estiver próximo, se ele não subir muito. Mas como eu estava falando, a questão do Neto Borges é mais uma leitura de jogo. Ele tem muito esse problema de acompanhar o jogo, sabe? Às vezes ele na parte defensiva ele não é tão ligado e acaba não tendo essa leitura de jogo para acompanhar a passagem de um cara que passa nas costas dele. Mas ele faz bem a linha de três, de modo geral. O Ramon ele gosta muito de jogar num 3-4-3 quando o time está atacando, com a linha de 3, como eu já falei, e gosta de jogar num 4-5-1 quando ele está defendendo. O Vasco, nesses amistosos, apresentou algumas falhas defensivas, algo que tem sido falado por todos os reforços, todos os jogadores que deram entrevista, tanto para Vasco TV quanto para outros meios de imprensa, que o Ramon está cobrando muito essa parte tática defensiva nos treinamentos, esse acerto defensivo nos treinamentos. Realmente deixou a desejar em alguns momentos. Essa linha de 3 ele fez nos amistosos em certo momento com o Ulisses no lugar ali pela direita, né? O Castan é titular absoluto na esquerda e ele descobriu o Ulisses pela direita. O Vasco realmente tem interesse em trazer mais um zagueiro para o seu elenco, talvez do mercado brasileiro, algum jogador que esteja sem contrato. Não sei se o Vasco vai esperar a janela em outubro para trazer esse zagueiro. A realidade é que o Ramon descobriu o Ulisses para atuar ali, tirando um pouco da pressão sobre o Ricardo. Mas a princípio é Ricardo e Castan, e a gente torce para que a dupla dê certo, mesmo com o Ricardo deslocado. Um time de posse, um time que gosta de utilizar a bola longa, as viradas de jogo. Ele usa muito Felipe Bastos por causa dessa bola longa, dessa virada de jogo. Ele usa dois volantes que avançam, o André e o Felipe Bastos. Acredito que o Carlinhos vai pegar essa titularidade, ele se utiliza bem do chute de média e longa distância, tem características parecidas com o que o Ramon quer ali, tanto que ele usa usa o Bastos na posição. Então o Carlinhos tem algumas características parecidas para essa posição e para o que o Ramon quer. Acredito que a disputa vai ser boa a do Vinícius com o Parede, ou do Thales com o Parede, a do Henrique com o Neto Borges e o Carlinhos pegando a sua vaga ali no meio de campo. Além do mais, é um jogo que preza pelo toque, pela criação, em que o Vasco vai propor mais o jogo, não tão reativo igual o Vasco do Luxemburgo. Tem algumas peças que vêm jogando bem, vêm entrando bem, como o Lucas Santos, o Bruno César. Então, assim, o Vasco tem algumas opções no banco de reservas que vem entrando bem nos amistosos e a gente espera ver no Campeonato Brasileiro também. Analisando friamente, elenco por elenco, do ano passado e desse ano, e o esquema de jogo, eu gosto e me agrada muito mais o futebol aplicado pelo Ramon, a tática aplicada pelo Ramon. Se vai dar certo ou não, não sabemos. Só na prática que a gente vai conseguir ter uma noção sobre isso, principalmente hoje mesmo no jogo contra o Sport. Mas é um esquema tático que me agrada muito. A gente trouxe jogadores que me agradam bastante, apesar de não terem grife. A gente não trouxe Bruno César, Guarim e tudo mais, como a gente trouxe ano passado. Mas são jogadores que me agradam. Ano passado a gente tinha o Rossi, eu acredito que o Vinícius e o Paredes são superiores ao Rossi. A gente tinha o Marrone, que é um jogador que estava muito bem no Galo, mas a gente tem o Thales para a posição. O Raul saiu, foi para o Bragantino e a gente está com o Carlinhos, chegou para a posição dele. Então acredito que a gente melhorou nas reposições. Danilo Barcelos, eu prefiro
o Neto Borges, mesmo ele não tendo jogado ainda, eu prefiro até o Henrique do que o Danilo Barcelos. O Oswaldo Henriquez era um bom zagueiro, mas o Ricardo Graça é um zagueiro melhor. Então acredito que a gente tem boas peças, a gente repôs boas peças. O único jogador que a gente ainda não tem uma reposição à altura é o Guarim, mas acredito que o Vasco trabalha para isso. E creio eu que o esquema tático me agrada mais, a aposta me agrada mais, eu trazer um jogador rodado, um jogador experimentado taticamente na Europa, de 24, 25, 26 anos, para apostar aqui no mercado do que trazer um jogador que não está sendo aproveitado num time do Brasil. Eu acredito que o Vasco pode fazer um brasileiro sim, sem passar sufocos, um brasileiro tranquilo. Não tem como prever muita coisa, mas na minha visão, esse time do Vasco, o time dessa temporada, é levemente superior ao time da temporada passada. Lembrando que o Guarim chegou na reta final, acredito que a gente vai repor esse jogador talvez até a 15ª rodada, então acredito que ele jogue mais jogos do que o Guarim, o reforço que seria para repor a saída dele. Me agrada mais o esquema de jogo do Ramon, apesar da inexperiência. O Vanderlei Luxemburgo é um grande técnico, é um cara extremamente experiente, um líder nato de vestiário, mas me agrada mais a postura tática do Ramon. Com o tempo a gente vai saber se ele está realmente preparado para esse desafio, creio eu que sim. Ele se dedica, vive 24 horas o Vasco, treina, cobra, é intenso e me agrada bastante. E com as peças que a gente tem, acredito que dá para fazer um salseiro bom. Foi isso, é o que eu tenho para dizer com relação ao time de 2019 e ao time de 2020. Análise pautada no que foi apresentado até o momento. E então eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de curtir se vocês gostaram, dar aquele like maroto, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo para que possa chegar no máximo de gente possível, tá bom, galera? Esse foi mais um vídeo aqui do Heróico Português. Um grande abraço do Marcos Portuga e saudações vascaínas.